inadiável aqui, só Requião. Senhoras e senhores senadores, meu caro Roberto Requião, eu quero tocar na manhã de hoje num assunto, senador Paulo Paim, que até tem muito a ver com o que acontece, com todo o ambiente que nós nos acostumamos a lidar a partir da própria questão da vida, da atividade econômica, da necessidade, inclusive, com a manutenção das pessoas nos lugares onde elas nasceram, onde elas vivem, e também do ponto de vista do encontro com a vocação de cada localidade. E aí eu quero tratar aqui principalmente da questão da agricultura, meu caro Paim. Acho que é fundamental. Essa semana aqui, inclusive, nós tivemos uma sessão tratando desse tema da agricultura familiar. O ministro Miguel Rossetto, hoje pela manhã, já iniciou essa jornada da agricultura, senadora Ana Amélia, aqui nesta casa. Então é importante que a gente entenda o que é que se processou nessa área no Brasil e também como é que as coisas na agricultura continuam sendo vistas. Eu parto sempre do princípio, senadora Ana Amélia, de que eu até essa semana toquei nesse tema na medida que falei sobre infraestrutura, que as coisas não começaram com o governo Lula. Porque aí todo mundo fica dizendo, não, só começou com a gente. A tese ou a síndrome da presunção. Eu prefiro, inclusive, a conduta do bom senso para analisar que as contribuições foram se acumulando ao longo dos anos. E claro que um pode ter tido, inclusive, a proeza de ter acreditado, ter investido e ter até ampliado a capacidade de atendimento em cada área. E essa, por exemplo, é uma área que eu diria, meu caro senador Paulo Paim, que a sensibilidade do presidente Lula foi importantíssima para entender por que era importante nas duas direções. Porque também muita gente, Paulo Paim, ao longo do tempo satanizou a agricultura. Estou falando inclusive como a agricultura, o agronegócio, a grande agricultura, como se fosse algo que a gente pudesse botar para se contrapor, para enfrentar a agricultura familiar. Eu diria que elas são mais do que complementares. E aí é importante a gente lembrar o aumento do investimento nessa área ao longo dos anos no Brasil. A política adotada para você incentivar a infraestrutura criada para escoar a produção e, principalmente, a postura para que a gente pudesse enfrentar, inclusive, as barreiras internacionais e até o protecionismo de alguns lugares. Se não me falha a memória, há 15, 21 dias atrás, senadora Ana Amélia, nós discutimos a questão do algodão, na comissão aí da agricultura aqui desta casa. E eu fiquei perplexo, porque há uma posição muito firme do Estado americano e correta, defendendo seus interesses. Portanto, legítima a ação deles. O que não é correto é a minha parcimônia. O que não é correto é eu aceitar isso e não tomar atitudes. Então, eu não propus, naquele momento, nenhum tipo de retaliação, mas propus, nas coisas que a gente pode, inclusive, fazer, também a proteção do nosso solo, a proteção das nossas produções e, ao mesmo tempo, a defesa dos nossos interesses, colocar isso para dizer, olha, nesse ponto, nós vamos enfrentar vocês porque vocês estão fazendo isso em relação ao algodão. Portanto, a política de proteção para dentro, às vezes, se faz necessário tomar atitude de barreiras com algumas coisas de fora. Fizeram isso os americanos. Volto a dizer, lícito. Então, a resposta tem que ser dada. Nós saímos, senadora Ana Amélia, de um investimento de 2 bilhões de reais em 2002 para a agricultura familiar, para mais de 22 bilhões de reais. Isso é um aumento considerável, importante. O estado de Vossa Excelência, por exemplo, senadora Ana Amélia, é um estado que tem uma presença maciça, forte, inclusive com verticalização da agricultura familiar. Eu tive várias vezes, me lembro inclusive
por diversas vezes que andei o estado do Rio Grande do Sul nas caminhadas com o nosso Adão Preto. Nunca me esqueça, senadora Ana Amélia, da experiência encharqueada. Das primeiras experiências onde um assentamento caminhava para uma unidade de produção. A industrialização, a verticalização. Os debates que nós travamos nesta casa, e aí me refiro ao Congresso, porque eu vim de lá da Câmara, e mesmo continuamos fazendo isso aqui, sobre a questão de como renegociar esses recursos, o subsídio, a forma de como tratar, senadora Lídice. No nosso caso específico, por exemplo, quando eu cheguei na Secretaria de Planejamento do Estado em 2009, a Bahia tinha 4.000 processos de garantia safra. 4.000 processos. Hoje nós estamos com 220. Vamos bater um marco maior. Mas é preciso fazer mais. É preciso apertar. Votamos aqui diversas matérias. E todo ano a gente vota um MP para rediscutir a dívida. Porque o prazo, senadora Ana Amélia, vai chegando, e os bancos vão dizendo o seguinte, eu ainda não regulamentei. Ora, cara pálida, que regulamentação? Isso é a tática, às vezes, para empurrar com a barriga, para ganhar o tempo e não fazer a renegociação. Só que isso mata, estrangula, prejudica. Nenhum agricultor, senadora Ana Amélia, nós fizemos esse debate quando no auge da seca no Rio Grande do Sul. Eu me lembro que eu botei uma parte no texto da medida provisória 613, uma parte expressiva do povo de banco, do governo, o pessoal queria me matar. Porque eu disse assim, nenhum agricultor escolheu aquilo. Se é uma área onde as pessoas perdem a produção, não é por safadeza, não é por desvio, não é, senadora Lídice, por uma conduta equivocada, às vezes até por falta de assistência. Mas, quando alguém perde exatamente por conta de um agravamento de uma seca, ou até por uma geada no sul, ou pelas enchentes, como nós vimos em janeiro, por exemplo, ali naquela região da Serra, no Rio de Janeiro, a região serrana, ou em Santa Catarina, as pessoas não podem ser penalizadas. Então, portanto, nós estamos falando de uma área, senador Paulo Paim, que é decisiva na nossa balança comercial para exportação, é decisiva para a inflação, é decisiva para o preço dos produtos que chegam, os produtos que chegam na mesa do povo brasileiro. Então, portanto, é vero que nós ampliamos muito. É vero que agora, inclusive, a presidenta Dilma, quando anuncia o seu plano safra para a agricultura, quando anuncia o plano para a agricultura familiar, ela dá um alento, ela abre uma perspectiva nova, ela cria uma outra condição, mas é necessário que a gente ajuste a isso. Uma série de fatores. Nós não podemos continuar mais, Lídice da Mata, com a situação que a gente vive na Bahia. A produção, por exemplo, da soja para chegar ao porto de Aratu, a gente consegue conviver com coisas absurdas. Às vezes o caminhoneiro fica dias e dias na estrada, estacionado, esperando a hora de mandar chegar ao porto. Só um terminal, que por sinal até com muita eficiência, lá o Dias Branco, ali no porto de Aratu. Só um terminal processa 500 caminhões por dia. Então, essas coisas todas, elas precisam ser olhadas. E avançamos, porque quando se faz aqui a política de portos, a política de recuperação das estradas, a adoção de medidas, a renegociação da dívida, a redução dos juros, a condição, inclusive, de botar mais recurso para a agricultura, é entender a vocação de cada canto, é estimular o desenvolvimento local, é criar as condições efetivas para que a gente tenha trabalho, renda e atividade econômica consubstancial em cada canto desse país. Senadora Ana Amélia. Senador Walter Pinheiro, eu queria cumprimentá-lo pela abordagem desse tema. E o Rio Grande do Sul concentra 1/4 de todo o recurso da agricultura familiar, o que dá a dimensão do tamanho do nosso estado, aqui representado pelo senador Pedro Simão, o senador Paim e por mim, com muita honra. Agora há pouco o ministro Miguel Rossetto estava na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária fazendo exatamente uma espécie de detalhamento de como vai operar o Plano Safra. E Vossa Excelência abordou num tema. Eu primeiro queria cumprimentá-lo porque o que marca a sua
trajetória e a sua forma respeitosa quando começou a sua manifestação, dizendo que o presidente Lula e a presidente Dilma atualmente ampliaram um programa que nasceu e nem o nome foi mudado, o que é um ato de sabedoria política e de respeito à agricultura familiar, no caso do Pronaf. Foi criado lá no governo Fernando Henrique Cardoso e era ministro da Agricultura o gaúcho Francisco Turra. Evidente que, decorridos 15 ou 20 anos da existência desse programa, os aperfeiçoamentos, a própria forma de operar o sistema vai se aperfeiçoando. De 2013 para 2014 para 2015, o próprio governo atual vai fazer avanços em relação ao seguro, que será o seguro de renda para assegurar a universalização do sistema. Persistem, como disse Vossa Excelência também, esses problemas burocráticos. Eu lembro perfeitamente que era jornalista e era a queixa das cooperativas, dos agricultores familiares, da burocracia excessiva. O agricultor vem lá do interior, da sua pequena propriedade, às vezes não sabe onde chegar, com quem falar no banco. Então, hoje também estão simplificados os procedimentos. No caso do seguro, haverá uma mudança que o Banco Central precisa. Era bom lembrar também que o principal agente financeiro do Pronaf é Banco do Brasil. Isso. E, claro, um banco comprometido, um banco importante, um banco estatal que tem um compromisso. As cooperativas de crédito, eu queria dar um depoimento, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná, são muito importantes. O sistema Sicredi é fundamental. O sistema da cooperativa solidária, Cressol, Crenor, todas as outras que funcionam lá, têm sido responsáveis pela, digamos, pulverização e universalização do acesso ao crédito. Porque, às vezes, tem uma pequena cidade, tem uma cooperativa de crédito, mas não tem uma agência bancária ou não tem outros atendimentos aos agricultores. Então, isso é muito importante. Queria cumprimentar a Vossa Excelência a respeito desta abordagem sobre esse tema de alcance social extremamente significativo e de uma questão. Queria também cumprimentá-lo, senador Walter Pinheiro, me desculpe, pelo que o senhor disse a respeito da questão da concorrência internacional e dos subsídios americanos. Eu acho que essa postura do senhor é extremamente pragmática e respeitosa. Não adianta a gente querer brigar sem ter na mão um instrumento que nos assegure a capacidade de fazer negociação. E penso que sempre uma negociação bem feita é melhor do que uma judicialização ou entrar na OMC com procedimento. Então, hoje, vamos discutir também isso no âmbito da Comissão de Relações Exteriores, que é a lei americana para a agricultura, que nos prejudica quanto aumenta os seus subsídios. Parabéns mais uma vez, senador Walter Pinheiro. Me permita, uma parte, senador Walter Pinheiro. Me permita, uma parte, senador Walter Pinheiro. Eu gostaria de também fazer uma parte. Pinheiro, como há uma série de apartes, é uma sessão que está fluindo tranquilo, teria tolerância necessária. Nós estamos recebendo aqui, presidente Paim, senador Walter Pinheiro, a presença do nosso senador Miguel Carmona, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento, do Senado do Paraguai, ex-chanceler da República, ex-presidente por 2 vezes do Senado do Paraguai, que estará participando conosco de um diálogo na Comissão de Relações Exteriores, visando o fortalecimento das relações do nosso Senado com o Senado do Paraguai. E é com muita alegria que nós queremos registrar e acolher o presidente Miguel entre nós aqui no Senado brasileiro. Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Escolha aí. Sejam bem-vindos. Senador Alides da Mata. Senador Walter Pinheiro, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e destacar o meu testemunho da contribuição que Vossa Excelência deu Você que manda, na Secretaria de Planejamento da Bahia, mas antes disso, na discussão a respeito da agricultura familiar no Brasil e no nosso Estado. Vossa Excelência foi um deputado e é um senador profundamente vinculado ao tema, acompanhando as políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e nos ajudando muito no Estado, onde nós temos, em números absolutos, nós somos o maior Estado agrário do Brasil, com o maior número de famílias no campo e dessas famílias o maior número de agricultores familiares. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência e aproveitar que Vossa Excelência discute essa questão
da agricultura familiar, chamando a atenção que ontem nós tivemos aqui alguns representantes nossos lá da Bahia, produtores, voltando à questão que Vossa Excelência também abordou, da dívida dos produtores rurais, dos pequenos produtores. O pessoal de Irecê esteve aqui convidando a mim, a Vossa Excelência, para participar de uma reunião que no ano passado nós fizemos também com o mesmo objetivo, e entra ano, sai ano, a gente vai tendo que repetir esse movimento porque não consegue alcançar o objetivo. Essa é uma temática que não é desnecessário tratar sempre, porque sempre nós estamos repetindo as mesmas mazelas e tentando criar uma solução definitiva que não encontramos. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por isso, dizer que eu fico muito orgulhosa de ser sua parceira como senadora da Bahia, pela capacidade com que Vossa Excelência tem contribuído, enfrentado os problemas da nossa terra, inclusive agora, enfrentando outra questão, mas na área da infraestrutura, em que Vossa Excelência atua na Comissão de Infraestrutura, buscando, e hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, buscando tratar de uma questão que diz respeito também à segurança ambiental, porque diz respeito à geração de energia, que é na MP 641, a defesa que Vossa Excelência tem feito da CHESF e de todo o setor eletrointensivo. E eu quero não apenas me congratular, como me associar, me solidarizar a esse esforço, como membro também que sou desta comissão. Muito obrigado. Obrigado, senadora Lides. Eu vou concluir, senador Paulo Paim. E até assim, acho que essa fala da senadora Lides é muito importante. Eu vou, inclusive, senadora Lides, encontrar os representantes da cooperativa de Irecê ainda aqui nesse plenário, na descida dessa tribuna ali no cafezinho, para discutir esse tema. E na realidade, senador Paulo Paim, essa é talvez a maior agonia dos nossos agricultores. São as condições estabelecidas e depois nós temos dificuldades no processamento dessas condições. Volto a insistir, ninguém no campo busca uma renegociação por malversação de recursos ou por aplicação intencionalmente equivocada. Então, portanto, as pessoas deveriam ser olhadas de outra forma, com muito mais empenho, com menos burocracia e, principalmente, com o espírito, senadora Lides, de contribuir para que a gente continue produzindo no campo, abastecendo a população e criando essa estrutura importante de trabalho e renda em cada município. Era isso, senador Paulo Paim. Muito obrigado.